Olá, nós vamos hoje fazer um podcast bastante interessante, falando um pouquinho de marca, de identidade visual, identidade verbal, e para isso a gente convidou aqui um amigo hoje do Matos Filho, além de um prestador de serviço, um consultor que nos ajudou muito aí nesse nosso reposicionamento, que é o Beto Almeida, da Interbrand. Então é um prazer aí receber você, Beto. E a gente vai falar, na verdade, sobre tudo isso que nós fizemos recentemente, de reposicionamento de marca, né? Portanto, um trabalho aí bem profundo, bem específico sobre o assunto. E o objetivo é justamente ter esse bate-papo para entender qual a importância disso para um escritório de advocacia, obviamente, ou para uma empresa, e nesse sentido poder discutir com vocês todos esses meios, todas essas ferramentas, todos esses conceitos que a gente trabalhou durante todo o tempo. Estamos super felizes com o resultado que a gente chegou. Então a primeira ideia, Beto, é justamente falar isso, né? O que a marca ela é importante como estratégia para uma empresa, né? Ou para uma companhia, ou para um escritório de advocacia. Ou seja, por que nós devemos nos preocupar com isso e devemos trabalhar nesse sentido. Perfeito. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente está tornando essa relação aqui cada vez mais amigável, né? Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, dos nossos objetivos mesmo. Quando a gente fala aqui sobre posicionamento de marca, né, qual a importância que está por trás, né, a gente ter clareza nesse posicionamento, o que a marca significa, na verdade a gente está unindo também ela com dois outros pilares. A gente está unindo ela com a cultura empresarial que já existe aqui dentro, né, e também unindo isso com a estratégia do próprio negócio. Na hora que a gente consegue entender, né, essas capacidades, como é o dia a dia, né, de uma marca, né, de um escritório, de uma organização, como é que é a sua estratégia de negócio, quais são os seus grandes objetivos, quais são as suas grandes ambições, o trabalho de reposicionar a marca, né, de posicionar a marca, está ali para a gente garantir com que todos estejam indo para o mesmo norte, né? Além do mais, hoje em dia, que a gente está falando já de um mundo pós-pandêmico, né, a gente vivendo parte em casa, parte agora no escritório, sempre tomando todos os cuidados, né, a velocidade, né, das mudanças, as forças de mudança ficaram muito maiores. Então a gente precisa ter clareza sobre o que aquela marca significa. O público interno precisa ter clareza sobre o que essa marca significa, qual é o seu propósito, onde é que ela quer chegar. O público externo também, porque hoje em dia a gente precisa ter quase que um papel social por trás de todas as grandes marcas. Isso não é diferente para o Matos Filho. O Matos Filho também, né, é uma marca gigantesca que dentro dessa história aqui de 30 anos conseguiu chegar onde está. E esse projeto foi muito olhar não só para trás, mas olhar também para o futuro, né? Entender como é que a marca pode se tornar cada vez mais um ativo estratégico para o negócio. Fazer com que ela atraia melhores clientes, atraia melhores fornecedores, né? Atraia e retenha os melhores talentos, né? Então, essa é a grande função de um reposicionamento de marca, torná-la aqui um ativo estratégico, e por isso que é tão importante cada vez mais a gente entender como é que a gente pode fazer a sua gestão, né? Um trabalho de reposicionamento de marca está ali para a gente entender, né, esses meandros, né, esses detalhes que acabam fazendo toda a diferença. Quiroga, né, a gente começou essa conversa aqui, né, há mais de um ano atrás, falando isso aqui era uma comemoração dos 30 anos do Matos Filho. E no decorrer do projeto, a gente descobriu muito sobre essa história e a gente percebeu que, na verdade, a gente estava começando a olhar para o futuro, né, para os próximos 30 anos. Então, me conta um pouco assim, qual foi a necessidade que vocês perceberam que, putz, agora é hora de evoluir? Por que vocês fizeram esse movimento? Não, essa é uma pergunta super importante. Eu acho que ela está muito ligada também à nossa história com relação ao escritório, né? Os 30 anos, de uma certa forma, mostra como nós atuamos nesses 30 anos. E, sem dúvida alguma, como você disse, ela projeta um pouco qual é o nosso futuro em termos de iniciativas, de comportamento e etc. Mas isso surge realmente há 10 anos, quando o escritório fez uma mudança bastante importante da nossa identidade visual, né? Nós saímos lá de uma identidade visual de uma cor fria, que era o azul, né, um quadrado, etc., para uma cor quente, né, que é o laranja. Inclusive, na época, foi uma coisa até um pouco, não revolucionária, mas ousada, bem atípica, ousada, né? Mas o laranja fez com que realmente mostrasse um pouco a cara do escritório, né?
um escritório jovem, um escritório criativo, um escritório que tem iniciativa, um escritório empreendedor, né? E, obviamente, que refletia já o que os clientes, o que os nossos stakeholders viam do Matos Filho, como eles entendiam o Matos Filho. Então, não foi uma coisa que nós acabamos tentando traduzir o que nós éramos. Não, nós perguntamos para os demais, como vocês veem Matos Filho? E chegou nisso. Então, acho que a gente conseguiu, naquele passado, deixar um marco importante do que nós somos, né? Na cor laranja e nos outros caracteres que a gente tem da marca. Por que a gente tinha que evoluir? Porque eu acho que a marca, como você nos ensinou, a Interbranding nos ensinou, a marca, na verdade, ela revela a cultura do escritório. E acho que tudo isso está revelado no que a gente fez nesse período, mas necessariamente eu acho que agora a gente está numa fase de transportar aquilo que a gente fez lá atrás para algo a mais e justamente verificar o que o Matos Filho hoje, além de escritório de advocacia que e portanto é o nosso core business, o que ele pode fazer além disso com muita excelência, com muita qualidade, com muita ética, mas também transformar isso em alguma coisa mais positiva para a sociedade. Então, eu acho que a evolução da marca ela está muito ligada a essa transformação que a gente imagina que o escritório pode conquistar, né? E foi por isso que a gente trabalhou com vocês de uma forma intensa, né, a nossa plataforma da marca. E a gente chegou a uma síntese, né, que a gente quer impulsionar transformações. Então esse texto, né, essa frase é uma frase importante, porque a gente quer ir além do direito, no sentido de poder criar alguma coisa positiva com o trabalho jurídico dentro da sociedade. E, na verdade, a marca e essa evolução, as modificações que a gente fez, elas, de uma certa forma, revelam essa transformação que a gente quis fazer em termos de futuro. Foram até alterações, né, Beto, sutis, sim. Nada que foi uma coisa muito trabalhada no sentido de mudança expressiva, mas para quem perceber, a gente evoluiu justamente para dizer o seguinte, olha, essa é uma marca mais coletiva, é uma marca que vai deixar de ser só uma questão interna para ver uma questão externa, né? E uma marca que pretende impactar o quê? A sociedade com base no serviço jurídico, né? O nosso estatuto da OAB diz, né, que o advogado ele é um ser social, portanto ele tem que estar envolvido com a sociedade, ele tem que fazer mudanças na sociedade. Por isso que o impacto do direito nas instituições, o impacto do direito nas iniciativas que a sociedade tem, ela é tão importante. Então a evolução foi justamente, talvez, para sair um pouquinho de uma preocupação só do escritório em si, como escritório de advocacia, para justamente transbordar para a sociedade e ver o que a gente pode, por intermédio do direito, né, realizar transformações importantes nesse sentido. Por isso que a marca, de uma certa forma, ela traduz esse nosso movimento, né, esse movimento para os próximos 30 anos. E o que a gente espera é que ela revele justamente isso que a gente quer. Tem uma frase que ficou muito marcante durante esse projeto, que foi: somos advogados e críticos. E o que a gente percebeu é que, na verdade, isso é uma qualidade que é transversal a todas as áreas que estão aqui dentro, né, que compõem, né, que criam aí o dia a dia do Matos Filho. Isso, por si só, acho que é um dos melhores ingredientes para uma organização que pretende ser, de fato, transformadora, né? Essa visão crítica constante de querer sempre fazer melhor, querer fazer mais, né, de um jeito novo, de um jeito diferente. Acho que isso é fundamental. Sem dúvida, também acho nesse sentido. Bem, Beto, uma pergunta que também veio para nós aí nessas discussões, né, é que falar de marca, de uma certa forma, é uma coisa muito técnica, né? A marca, como a gente falou, revela a cultura, etc. Mas como tornar essa marca relevante, né, que tem um belo desempenho, em alguma coisa que seja realmente transformador, né, que realmente possa transformar, como a gente viu, a sociedade, impactá-la positivamente. Ou seja, como que a gente transforma a marca não só numa questão técnica específica, mas realmente impactar a sociedade e, portanto, ter esse viés transformador. Perfeito. Eu acho que quando a gente está falando de marca, né, a gente está falando aqui de uma organização que tem uma vontade, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de estratégia de negócio,
E quando a gente conseguiu, né, juntos aqui, porque o nosso trabalho foi revelar aquilo que vocês são, né, e o impulsionar transformações foi algo que foi muito genuíno, que nasceu, na verdade, aqui de dentro. E a necessidade de impulsionar transformações através do nosso mercado jurídico, através daquilo que vocês já sabem fazer, é o como a gente faz isso, né? E hoje, acho que toda grande organização tem um papel também na sociedade, né, da gente conseguir fazer com que a nossa sociedade evolua, né, de reconstruir um pouco diariamente esse tecido conjuntivo aqui que nos une. Então, quando eu vejo, né, essa vontade que é genuína, que vem daqui de dentro, de ser um agente de transformação, isso por si só acho que, né, acaba, né, atraindo gente com essa mesma visão. Então, essa transformação ela vai acontecer de dentro para fora, né? Ela começa a ser visível, talvez mais internamente, mas aos poucos, se a gente olhar, na verdade, a história do Matos Filho nos últimos 30 anos, vocês sempre foram transformadores. Vocês foram transformadores desde o início, sempre questionaram o status quo, né, e vem fazendo essa evolução do mercado jurídico, né, e, consequentemente, também da maneira como a gente se comporta, como a gente se relaciona aqui entre as pessoas, entre as empresas. Então, acho que esse é o grande papel, né, dessa estratégia de marca, dar força, dar luz para esse papel transformador e ajudar vocês a construir esses próximos 30 anos, essa melhor versão do Matos Filho para os próximos 30 anos. E acho que você falou uma coisa que é verdadeira, né? Tudo surgiu muito genuinamente. Acho que o Matos Filho tem um pouco essa marca, né? Grandes coisas muito importantes que a gente fez, que transformaram o mercado jurídico, surgiram de vontades muito pessoais, mas muito coletivas também, né? Foi o caso do Pro Bono, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás. Foi quando nós mudamos também nosso sistema de remuneração de sócios. Por exemplo, todo o trabalho hoje que a gente está fazendo de BD, de Business Development, ou seja, eu posso dizer que realmente não só nesse trabalho agora específico, mas o Matos Filho tem isso mesmo de buscar razões genuínas, assim, muito axiológicas, muito valorativas para a gente atingir o nosso objetivo. E essa marca não é uma marca que é só admirada no setor jurídico. Isso a gente pode perceber porque a gente falou com muita gente. Essa é uma marca que já começa a ser admirada por todos os setores, por ser uma organização que traz algo benéfico para a sociedade. Então, eu vejo marcas de outros segmentos completamente diferentes, já olham para o Matos Filho como referência em alguns assuntos. Você tem ideia do impacto que isso tem, né? O transformador já é um impacto que vai além do setor. Legal, muito legal. Quiroga, então nesses 30 anos, acho que a gente está falando aqui de se tornar cada vez mais, né, esse agente de transformação, quais foram os grandes marcos transformadores, né, que você... Eu me lembro até de uma vez a gente estava conversando juntos, falou, lá no início até a gente era um pouco mais irresponsável, hoje a gente não, a gente é bastante responsável do que a gente faz, mas 30 anos é um período muito curto, né, e vocês conseguiram já fazer muitas transformações. Conta um pouquinho dessa história. Não, é verdade, eu acho assim, é claro que o escritório ele teve um desempenho aí na parte, eu diria, técnica mesmo da palavra, ou seja, questões jurídicas muito relevantes que foram impactantes nesses 30 anos, né? Exemplo foi o trabalho que o escritório teve nas privatizações da década de 90. O escritório realmente, claro, não só o Matos Filho, eventualmente outros escritórios, mas a gente foi um líder nesse processo. Então, na área técnica, por exemplo, isso, né? O escritório também foi um grande pioneiro nessas operações de ofertas públicas de ações, IPOs, mercado de capitais, enfim, a gente sempre foi muito pioneiro. Então, na parte técnica, eu diria, várias transformações foram feitas, né? A parte tributária, que é a minha específica também. Por exemplo, o nosso lançamento da nossa área de terceiro setor. Hoje eu não sei se existe algum escritório que tenha uma prática específica de terceiro setor, né, de ONGs. Nós temos isso há 20 anos, com 2 sócias dedicadas para isso. Então isso na parte técnica são transformações muito importantes que a gente acabou desenvolvendo, né? E na parte não técnica, vamos dizer assim, ou seja, de management, de gestão, a gente também trouxe coisas, assim, marcos muito importantes, né? Por exemplo, a Academia Matos Filho, que é uma universidade corporativa nossa, né? Eu tinha me referido já do Pro Bono, já tinha me referido do sistema de compensação de sócios, mas a academia também foi algo que a gente fez, a gente falou, nossa, isso daqui também nos colocou num patamar totalmente diferente.
o nosso trabalho de diversidade, Beto. Então, assim, o escritório foi pioneiro. Hoje nós temos 6 grupos de afinidade. Começamos com o grupo LGBT, depois fomos para o grupo de equidade racial, pessoas com deficiência, liberdade religiosa, família, né, e gênero. Então, tudo isso mostrou que a gente conseguiu trazer para o escritório um grupo, uma população mais diversa. É claro que a gente ainda está muito aquém do que a gente quer atingir, mas só um exemplo, na área racial, o escritório há 5 anos atrás tinha 2%, não sei, ou 3% de pessoas negras. Hoje o escritório atinge uma população negra de perto de 17%. Então, um crescimento brutal. E a gente tem aí metas de chegar a 25% em breve, de toda a população do escritório. Então, acho que esses foram marcos, talvez só para não ficar precisando falar todos, que a gente conseguiu desenvolver, né? E isso nos orgulha, faz com que realmente o que você falou, hoje muita gente nos procura para saber do programa de diversidade e inclusão do Matos Filho. Como vocês fizeram, como vocês estão conseguindo fazer isso? E a gente acabou sendo um benchmark para muitas empresas, o que mostra realmente que a gente avançou de uma forma realmente muito importante. Então, acho que esses foram alguns marcos que eu poderia citar. Bem, Beto, uma das coisas importantes também é saber, por parte da Interbrand, né, que é uma empresa que trabalha com marca, talvez você falar um pouquinho até da experiência da Interbrand, quem são vocês, acho que nessa pergunta que eu gostaria de fazer, mas também como que foi, vocês viram a estratégia desse trabalho que vocês fizeram para nós, né? Qual foi esse sentido que você sentiu como necessidade de progresso, de estruturação estratégica? Então, acho que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Bom, a Interbrand nasceu em 74, né? Hoje somos uma empresa global. Eu acho que talvez o grande movimento icônico que a gente fez foi no final da década de 90, final da década de 80, quando um cliente nosso estava sofrendo uma aquisição hostil, né, e quem estava comprando não estava pagando nada além dos ativos físicos, né, não existia uma valoração dos ativos intangíveis. E a gente chegou numa metodologia, junto com a London School of Economics, para entender o valor de uma marca. Isso foi para um caso judicial, né, e o juiz deu ganho de causa, e aí sim, essa começou ali a gente olhar para a marca de um jeito novo, olhar para a marca como um ativo estratégico. E transportando, né, da década de 80 para hoje, né, o que a gente desenvolveu aqui para o Matos Filho, foi exatamente isso, entender como é que essa marca constrói valor. E para a gente entender como é que ela constrói valor, a gente tem que olhar tanto para dentro, como olhar para fora também. E esse foi um projeto que olhou exatamente para essas, como a gente olha muito para o que a gente chama aqui de força de marca, a gente foi olhar onde é que estava sendo construída a força de marca Matos Filho de dentro para fora. Então nós falamos com muita gente daqui de dentro, falamos com clientes, falamos com parceiros estratégicos, falamos com jornalistas, né? Falamos com prospects, falamos com um número imenso de pessoas para a gente conseguir revelar, na verdade, porque um projeto de construção de marca não é a gente criar algo diferente, é a gente revelar aquilo que os potencializa. Então, e acho que o mais bonito foi isso, né? Foi revelar o que potencializa vocês e o que vocês conseguem olhar não só para o negócio, mas também como o objetivo de construção de uma sociedade melhor, né? Então, isso foi muito interessante, porque o que a gente quis fazer foi conectar com as verdades humanas dos clientes do Matos Filho, as verdades humanas das pessoas que compõem o Matos Filho aqui no seu dia a dia, e também para as verdades humanas da sociedade, né? Aquilo que como é que a gente pode construir uma história mais relevante com cada um desses públicos. E para isso a gente nem ficou parado só para olhar, vamos olhar os grandes competidores, né, daqui e de fora. A gente olhou para outras marcas que também têm, né, ansejos tão grandes assim quanto o dos Matos Filho. Então, a gente acabou se inspirando com coisas que vão muito além do que apenas o setor jurídico para poder construir, talvez, a melhor versão do Matos Filho para os próximos 30 anos. Esse foi o grande desafio e foi um trabalho de muitas mãos, de muitas vozes, com uma equipe super competente dos dois lados, né, com muitas conversas, né, do jeito que tem que ser, né? Acho que isso tem que ser uma costura. Só fica bom quando sai as palavras de vocês, né? Esse é o posicionamento. Então, aquilo que estava comentando, né? Talvez nem seja tanto uma revolução, né, na sua identidade visual, mas é uma revolução dentro da estratégia,
silenciosa que vai ganhando corpo. Isso eu acho que foi uma coisa muito importante, porque eu diria que o maior benefício da mudança foi o que ela gerou internamente. Claro que a gente tem aí toda uma exposição externa que a gente teve, mas é incrível como gerou um sentimento de pertencimento, um sentimento realmente de importante, né, para o grupo que trabalhava no Matos Filho. Então, realmente, isso a gente percebeu. E outra coisa muito legal também é que a gente identificou um link muito importante entre a equipe da Interbrand e a gente, né? Ou seja, um jeito de trabalhar muito parecido, que fez uma interação incrível aí nesse processo. Nós também somos bastante críticos aqui no que a gente faz. Tem que ser, né? Se não fosse assim, acho que não teria o casamento. Vamos olhar um pouquinho para dentro, né? Porque a marca também tem uma função de atrair, de reter talentos, né? Melhores fornecedores, etc. Quando você pensa em impulsionar transformações, né, para o futuro, qual você imagina que vai ser o impacto, né, para essa atração e retenção dos talentos que compõem o Matos Filho? Então, acho que esse é um dos temas mais relevantes, principalmente para o escritório de advocacia, que a nossa matéria-prima realmente são as pessoas, né? Nós somos prestadores de serviço, como você também lá na Interbrand. Então, a gestão de pessoas, a retenção de talentos, o people management, né, é fundamental, né? E nesse caso, eu acho que tem uma palavra, Beto, que revela um pouco tudo isso, né, que é propósito. Eu acho que hoje os nossos profissionais, eles estão no Matos Filho porque eles precisam ver na entidade, na sociedade, um propósito que coincida com o seu propósito individual. E eu acho que o nosso grande objetivo é justamente que o propósito do nosso escritório como instituição coincida com o propósito de cada um dos profissionais que estejam aqui, ou estejam muito perto nessa aderência, né, de valores. E eu acho que a marca, mais uma vez, ela traz essa possibilidade. Então a gente trabalha aqui vários pontos para que realmente o nosso profissional se sinta pertencendo ao escritório e que seus valores coincidam com os valores que a gente pratica como instituição. Isso é uma preocupação constante nossa. Em todas essas atividades que eu citei para você anteriormente, são atividades que, de uma certa forma, revelam esses nossos valores como instituição e, obviamente, que as pessoas têm que estar conectadas com isso. Dificilmente alguém vai trabalhar no Matos Filho se não prestigia a questão de diversidade. Aquela pessoa que não entende a diversidade não vai estar aderente a esse valor da instituição. Então, acho que isso surge em todas as atividades que a gente faz, né? E acho que a marca ela vem justamente fortalecer isso, porque é como se fosse talvez aquilo que dá a cola, né? Que faz o glue entre todas essas coisas, né? E é o que eu comentei, né? O jeito da gente se posicionar verbalmente, que também a gente mudou a nossa identidade verbal, né? O jeito de nós nos apresentarmos nominativamente, ou seja, a gente mudou o Matos Filho, né? Tirou alguns nomes que antes não precisavam, ficou no nickname Matos Filho. Então, os nossos grafismos agora que nós temos, a nossa esfera, o nosso círculo, né? Os nossos grafismos, tudo isso, de uma certa forma, simboliza esse conjunto de iniciativas que a gente faz para ter um propósito, né? Então, eu acho que todas essas coisas precisam estar ligadas, né? Não só as iniciativas que a gente faz, não só os profissionais que a gente tem, mas também os elementos, eu diria, como a marca, ela provoca isso para a gente. Então, acho que é uma constante preocupação nossa, e é uma luta diária, né? Como que você vai conseguir essa aderência? Eu acho que esse conjunto de coisas faz com que hoje os profissionais do Matos Filho estejam muito prestigiados, pelo menos é isso que a gente busca, que eles também tenham uma retenção, queiram ficar aqui não só por questões de remuneração, mas por questões axiológicas, né, como dizem, valorativas, né? E acho que a marca sedimenta isso. A marca é esse glue que vai colar o grupo de uma forma mais intensa. Você colocou muito bem, né? A pessoa não está aqui por conveniência, está aqui em qualquer organização por convicção, né? O fator humano ele é preponderante hoje em dia para qualquer negócio, né? A gente faz parte de uma empresa de serviço, mas hoje a gente vê empresas de tecnologia, né? Várias empresas de qualquer setor, o fator humano é preponderante para a gente conseguir atingir o sucesso, ter as pessoas certas
né? Dividindo esse mesmo propósito, dividindo esse mesmo sonho de construção. Beto, a pergunta de $1 milhão, como falam, né? Qual é a tendência para as grandes marcas no futuro, né? Para as grandes empresas? Né? O que a gente pode esperar dessas tendências mundiais? Olha, posso citar 3 grandes, talvez, tendências, ou talvez recados, vamos dizer assim. Acho que o primeiro de todos é tentar transformar o lucro não no objetivo, mas numa consequência de você estar trabalhando o seu propósito. Que a partir do momento em que você consegue construir, dar clareza para esse propósito, não só para o seu público interno, mas também para a sociedade, o lucro torna-se um aliado para a gente chegar naqueles objetivos. Se a gente quer ser transformador e trazer, né, para a gente, ninguém consegue fazer isso sozinho. A gente precisa, né, da sociedade toda, né, imbuída nessa mesma direção. Quando a gente consegue, então, entregar o nosso propósito, a gente vai conseguir transformar esse lucro em um lucro admirado. E isso sim, ele vai se tornar um aliado da empresa. O segundo, talvez, grande ponto é não olhar apenas para o seu segmento. A gente tem que ampliar esse olhar para um olhar de arena. Quais são as grandes arenas que a gente vai estar participando? E dentro dessas arenas, também se alinhar com outras empresas que também vão estar construindo. Por que é tão importante a gente ter esse olhar de arena e não olhar apenas para as empresas que fazem parte ali daquele core, daquele segmento? Porque as transformações, elas ocorrem pelas beiradas, né? As grandes transformações que a gente está vendo hoje em dia, né? O digital nos traz, a maneira como a gente hoje em dia consome, mudou em qualquer coisa. O jeito que a gente consome banco, o jeito que a gente consome alimento, o jeito que a gente consome educação, entretenimento, né? Qualquer tipo de produto e serviço, hoje em dia a gente consome de uma maneira diferente como a gente consumia anos atrás. E essas transformações, muitas vezes, não vieram dos players que faziam parte daquele segmento, vieram de outros players que souberam usar a tecnologia para causar essa transformação. E talvez o último grande advice, vamos chamar aqui, é que a gente não pode olhar apenas para uma campanha, né? A gente tem que olhar para uma trajetória. Né? Como é que a gente constrói uma trajetória de marca? Uma trajetória de marca ela é composta de tempos e movimentos. A gente tem que ter clareza desse propósito, que ele vai dar a qualidade desses movimentos, mas a gente tem que estar também conectado isso com a grande ambição do negócio. Então, ter clareza dessa ambição do negócio para os próximos 2, 3 anos é fundamental para a gente conectar a marca com o negócio, com cultura. Então, esses seriam talvez as 3 grandes olhares, né, para a gente construir marcas que vão ser realmente relevantes no futuro. Esse último item que você colocou me lembra muito a ideia do filme e da fotografia, né? Exato. Eu acho que marca é um filme, não é uma fotografia, né? Quanto mais você trabalhar nesse desenrolar do filme, mais eficiente você vai sendo. E todo dia você tem um capítulo novo. Todo dia ele está acontecendo. No final do dia a gente vai ter um extrato sobre a nossa relação com aquela marca. Pode ser que a gente fique anos sem ter um contato com ela, vai ter uma experiência nova e esse saldo vai ser renovado. Quiroga, agora é a minha vez de fazer a pergunta de milhões, né? Utilizando agora o jargão também nessas últimas semanas. O que a gente pode esperar para os próximos 30 anos de uma marca que nesses últimos 30 inovou gigantescamente? Então, na verdade, eu vou responder de uma forma até também caricata, né? Não sei se você sabe, Beto, mas tem um astrólogo que escreve no Estadão chamado Quiroga. É verdade. Então, na verdade, eu vou tentar defender, eu vou mais ou menos ser o Quiroga aí, fazer a propaganda para ele, talvez assim para o futuro, né? Então, o Quiroga, astrólogo, o que ele acha, assim, uma coisa que eu tenho certeza, né, é que Matos Filho vai continuar crescendo, porque isso é um pouco o DNA do escritório. E por que crescer? Crescer porque a gente vê a necessidade de dar oportunidade para as novas gerações de profissionais do Matos Filho. Ou seja, o Matos Filho não é um escritório, não é uma empresa de dono. Ele virou uma instituição mesmo. Hoje eu estou aqui, sou um sócio fundador, mas já eu saio daqui e virão outros Quirogas para o Matos Filho. Então acho que o futuro primeiro do Matos Filho é crescer, mas com o intuito realmente de dar oportunidade para os profissionais.
Nós começamos com 12, 15 pessoas, hoje somos 1.700 pessoas. Né? Provavelmente daqui 10 anos nós seremos 3.000, não sei quanto. Né? Então acho que é isso, acho que a primeira coisa é você gerar riqueza, né? Você gerar riqueza para as pessoas no bom sentido da palavra, né? Você dá oportunidades, etc. Então acho que essa é a primeira coisa que eu desejaria. Eu não gostaria que o Matos Filho parasse. Eu não gostaria que o Matos Filho envelhecesse. Eu queria que o Matos Filho sempre fosse um jovem, né, em evolução. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso, porque nesses 30 anos foi um pouco como eu me sinto aqui, né? E acho que a gente passou um pouco para a geração mais jovem esse desejo. Eu acho que a segunda coisa também é o que a gente está, na verdade, se propondo agora a fazer, né? Que é o nosso trabalho jurídico ele realmente impacte a sociedade, né? Que ele realmente retorne à sociedade aquilo que a gente conquistou. Mas isso numa intensidade muito maior do que talvez a gente tenha feito nos últimos 30 anos. Até porque o mundo vai mudar, o mundo muda constantemente, as economias mudam, os países mudam, e eu acho que o mercado jurídico também vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, o que eu espero também no futuro é que o Matos Filho seja um escritório envolvido nessa nova modalidade mundial, ou nessa nova realidade mundial, né? Que tem um pouco ligação com o primeiro desejo, que ele não envelheça, né? Que ele não perca essa jovialidade que ele sempre tem, né? E acho que também o terceiro ponto do astrólogo Quiroga, aí, em termos de futuro, na verdade, que o escritório seja muito transparente, que é uma coisa na área jurídica também muito... A área jurídica ela é muito conservadora, ela é muito tradicional, ela é muito opaca, né? E acho que a gente pode ser também um motivo de transparência para o mercado. Transparência nos números, transparência nas práticas que a gente faz, transparência no nosso management, transparência total, né? Porque, de uma certa forma, a sociedade vai entender o que o escritório de advocacia, claro, além de realizar o direito, de prestar serviços jurídicos, também pode contribuir de uma forma positiva para a sociedade. Eu acho que é isso e acho que a gente chegou no nosso final, já que eu estou aqui mediando um pouquinho o nosso trabalho. Acho que é agradecer a tua presença, Beto, por estar aqui conosco. Não sei se você tem aí umas palavrinhas finais para a gente encerrar. Eu desejo a todos um feliz próximos 30 anos. Ter esse olhar para o futuro mesmo e vamos construir, né? Precisamos de mais Matos Filhos. Obrigado.